Olá a todos, meu nome é Paulo Adib Casseb, nossa disciplina Direito Constitucional. Uma breve apresentação, sou professor universitário e do curso FMB, nessa disciplina Direito Constitucional, sou mestre e doutor em Direito pela USP e juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Então, começamos os pontos introdutórios da disciplina Direito Constitucional. Já iniciando com constitucionalismo. Vejamos aqui os principais sentidos dados ao constitucionalismo. Existem os sentidos tradicionais e também algumas acepções contemporâneas. Os sentidos tradicionais são dois. Primeiro, o constitucionalismo designa uma teoria. Designa a teoria que sustentou a limitação do poder político em nome do fortalecimento dos direitos fundamentais. Nesse sentido, portanto, o constitucionalismo é uma teoria normativa da política. Então vejam que esse é o primeiro sentido que não é tão conhecido, mas já caiu, inclusive, em concurso público. O segundo sentido é mais conhecido. Designa um movimento político e cultural desenvolvido nos séculos XVII e XVIII, na América do Norte e na Europa Ocidental, que defendeu a ideia de Constituição como sendo a solução para a limitação do poder político. Foi, na verdade, uma vertente do iluminismo que, no campo político, opôs-se ao Estado absolutista. De que maneira defendia o constitucionalismo que esse movimento, que seria possível, por meio da Constituição, a limitação do poder? Era a ideia de que cada Estado deveria ter uma Constituição escrita, de origem popular e hierarquicamente superior a todo ordenamento jurídico, superior ao próprio poder. Portanto, que fosse obrigatória não apenas aos governados, mas também aos governantes. Seria esta a solução para o combate ao Estado absolutista. Portanto, este movimento conseguiu difundir amplamente esta ideia nos dois continentes e, a partir das revoluções liberais do final do século XVIII, esta ideia teve grande aceitação. As primeiras constituições escritas, seguindo esse molde, surgiram na América do Norte, com as ex-colônias inglesas que conseguiram a independência, e depois com a união desses estados soberanos, com o surgimento dos Estados Unidos da América e a Constituição de 1787. Depois, também, na França, como consequência da Revolução Francesa, a França adotaria também uma Constituição nesses moldes. Portanto, vimos aqui os dois sentidos tradicionais de constitucionalismo. O termo empregado para designar o próprio movimento propulsor da ideia de Constituição e para designar também, como anota Canotilho, a própria teoria normativa da política, tão defendida por aquele movimento que acabou por permitir a instituição da figura da Constituição. Bem, além desses sentidos tradicionais, existem algumas acepções contemporâneas e importantes. Uma delas é a expressão neoconstitucionalismo.
Este é um tema do momento, da moda, em que eu passo neste tópico apenas uma síntese da definição do neoconstitucionalismo, porque é uma matéria importante a ser tratada no módulo, no tópico que tratará do poder judiciário e da atual dimensão da função jurisdicional. Bom, o que seria o neoconstitucionalismo? Expressão usada por alguns autores europeus e até mesmo enaltecida por alguns autores brasileiros e combatida por outros. O neoconstitucionalismo é um termo que começou a ser utilizado para designar exatamente a nova dimensão da função jurisdicional contemporânea, que abandonou o modelo clássico, segundo o qual o juiz era um mero aplicador da lei aos casos concretos. Na realidade, no neoconstitucionalismo, há uma nova dimensão da função jurisdicional e o juiz, sobretudo em sistemas normativos abertos, que contém mais princípios do que regras, o juiz aplica diretamente a Constituição, sem ter a lei como intermediário. Na realidade, depara-se com verdadeira produção normativa supletiva pelo judiciário. Na realidade, é a consequência do que se chama ativismo judicial. Em vários concursos, inclusive em segunda fase, em prova oral, já perguntaram sobre neoconstitucionalismo. Então, este um dos sentidos contemporâneos de constitucionalismo, na realidade, é uma etapa no desenvolvimento histórico do constitucionalismo. Uma outra expressão atrelada ao constitucionalismo que merece referência é o transconstitucionalismo. Transconstitucionalismo, o que é isso? Bom, diante da globalização que marca o mundo contemporâneo, é possível concluir, como vários estados já têm concluído, é possível, portanto, inferir que os estados já não podem, ou pelo menos não devem, resolver todas as questões constitucionais isoladamente, apenas com os olhos voltados ao direito interno. Há necessidade de um diálogo entre os estados. Antes de formar uma decisão, a Corte Constitucional deve observar também as soluções dadas em estados estrangeiros, em cortes internacionais, àquela mesma questão. Observar os sistemas estrangeiros, o direito estrangeiro, as decisões de outros tribunais constitucionais, de outros estados, as decisões de cortes internacionais, antes de formar a sua convicção para resolver a questão interna. Este é o chamado transconstitucionalismo. No Brasil, mesmo sem utilizar o termo, o Supremo Tribunal Federal já tem adotado essa postura. Cito até um exemplo, o julgamento do STF do recurso extraordinário 511-961. Recurso extraordinário 511-961, que tratou do exercício da profissão de jornalista. Nesta decisão, o Supremo reconheceu que para o exercício da atividade profissional de jornalista não há necessidade de diploma na área, entendendo que é uma profissão que tem suas características específicas marcadas por associar-se à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Segundo o Supremo, eventual exigência de diploma na área implicaria verdadeira censura prévia. Pois bem,
na fundamentação central desta decisão, o STF utilizou também como motivação a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Está aí um exemplo vivo de aplicação do transconstitucionalismo no Brasil pelo STF. Pois bem, então, estes são os principais sentidos de constitucionalismo e que mereceriam referência. Na sequência, vejamos então os conceitos de Constituição. Vejam, coloquei no plural, conceitos de Constituição. E por um motivo muito simples. O conceito de Constituição depende da evolução histórica desse documento. Por isso é que não há como transmitir um conceito de Constituição desprendido de sua evolução histórica. Então vejamos o conceito de Constituição ou os conceitos de Constituição atrelados aos modelos constitucionais que surgiram a partir da evolução constitucional. Então, primeiro modelo constitucional. O primeiro modelo constitucional é o de Constituição liberal, Constituição clássica, Constituição liberal, Constituição clássica, também chamada Constituição garantia, ou ainda Constituição defensiva. Constituição garantia, Constituição defensiva, expressões que com muita frequência aparecem nos editais de concurso público. Este modelo foi implementado no final do século XVIII, a partir das revoluções liberais, a Revolução Americana, de independência das colônias inglesas, e a Revolução Francesa. E persistiu durante todo o período de domínio do Estado liberal, do Estado não intervencionista, do Estado que tinha como papel central a manutenção da ordem e não a interferência em áreas como saúde, educação, previdência, trabalho, que ficavam com a iniciativa privada. Portanto, este modelo constitucional nasceu com as primeiras constituições escritas, segundo a acepção contemporânea de Constituição. Porque tudo o que existiu antes das constituições dos Estados americanos, nós só podemos considerar como sementes de Constituição, como antecedentes de Constituição. As primeiras constituições, segundo a acepção defendida por aquele movimento que comentamos, o constitucionalismo, se deve a este período e a estas revoluções. Portanto, as constituições que surgiram e que prevaleceram durante todo este período, o período do Estado liberal, tinham como finalidade central a limitação do poder político, a disciplina da organização do Estado, para que isto não ficasse nas mãos dos governantes, para que isso não dependesse dos caprichos dos governantes, e ainda com o propósito de fortalecer os direitos individuais. A primeira dimensão, de direitos fundamentais. Portanto, este é o primeiro modelo constitucional. Por isso o nome das constituições desse período, Constituição Liberal, retratava o papel do Estado liberal, mínimo, limitar o poder. Constituição garantia, Constituição defensiva, porque o objetivo central da limitação do poder era o fortalecimento dos direitos individuais. Portanto, este é o primeiro modelo constitucional. E a partir desse cenário é possível definir Constituição garantia como um conjunto sistemático e racional de normas
que dispõe sobre organização do Estado e, portanto, forma de governo, república ou monarquia, sistema de governo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, forma de Estado, Estado federal, Estado unitário, os órgãos do Estado, suas competências, seus servidores, princípios da administração e até mesmo, ligado à organização do Estado no seu sentido amplo, forças armadas, segurança pública, orçamento público, tributação. Também normas que dispõem sobre organização do poder, portanto, a quem pertence o poder, seu titular, seu exercício, a limitação do poder, os órgãos que traduzem os poderes do Estado, formas de composição, atribuições dos poderes do Estado, limitação desses poderes, sistema partidário, sistema eleitoral, direitos políticos e ainda normas que dispõem sobre direitos individuais, a relação e as garantias dos direitos individuais. Está aí o trio temático das constituições clássicas: organização do Estado, organização do poder e direitos individuais. Portanto, este é o primeiro modelo constitucional e seu respectivo conceito. O segundo modelo constitucional é o da Constituição Social. Esse modelo implementou-se a partir da consolidação do chamado Estado Social, ou Estado Providência, né? Welfare State, welfare, bem-estar, o Estado do bem-estar social, o Estado intervencionista, o Estado que interfere na vida econômica e social, que disciplina a ordem econômica, que presta serviços nas áreas dos direitos sociais, como saúde, previdência, trabalho, educação, entre outros. Na realidade, em razão dos acontecimentos sociais e econômicos da virada do século XIX para o século XX, sobretudo alavancados pela Revolução Industrial e, no início do século XX, a crise econômica instaurada até pela forte industrialização, que havia começado já no final do século anterior, pela economia de guerra, com a Primeira Guerra, pelo surgimento dos sindicatos e fortalecimento dos partidos políticos, o Estado muda o seu papel. Diante da crise social e econômica da época, o Estado deixa de ser um mero fiscal da manutenção da ordem e avoca atividades que antes cabiam à iniciativa privada. Surge então o Estado Social, que é consolidado no início do século XX. E, para retratar esse novo modelo estatal, esse novo tipo de Estado, surgem as constituições sociais. As constituições sociais, portanto, passam a disciplinar a ordem econômica e a ordem social. A primeira Constituição Social, oficialmente reconhecida como tal, foi a Constituição Mexicana de 1917, seguida da Constituição Alemã de Weimar de 1919, que influenciaram outros países, como o Brasil, que teria sua primeira Constituição Social em 1934. Portanto, a Constituição Social, ela não abandona o objeto, o campo temático das constituições clássicas. Ela traz um acréscimo e apresenta como finalidade primordial a previsão de uma atuação positiva do Estado intervencionista
prestadora de serviços nas áreas dos direitos sociais, econômicos e culturais. Portanto, Constituição Social é um conjunto de normas, conjunto racional e sistemático de normas que dispõe, além da organização do Estado, do poder e dos direitos individuais, dispõe sobre a ordem econômica, a ordem social, estabelecendo uma normatização acerca dos direitos sociais, econômicos e culturais. Há, inclusive, um problema contemporâneo relacionado às constituições sociais e ao próprio Estado social, ao papel do Estado social, do Estado encarregado de prestar serviços nas áreas mencionadas. E é uma questão que tem caído bastante em moda, porque é uma questão tem caído bastante em prova, porque é uma questão que está na moda nas discussões do direito constitucional. Faço referência a um princípio que marca a atuação do Estado social, que foi identificado pelo Tribunal Constitucional Alemão e que o Supremo Tribunal Federal tem aplicado no Brasil. É o chamado princípio da reserva do possível. Portanto, algumas constituições sociais são marcadas, ainda que implicitamente, como é o nosso caso, por este princípio, que significa o princípio da reserva do possível. Significa que o dever estatal de implementação, de efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais depende de disponibilidade financeira orçamentária. Evidentemente, salvo quanto ao mínimo existencial. E o grande dilema é a identificação do mínimo existencial. Na prática, o que tem ocorrido é que, nas ações judiciais, o judiciário é que acaba se pronunciando se o Estado deveria ter prestado determinado serviço por estar inserido no mínimo existencial ou se realmente aquilo dependeria da disponibilidade financeira e orçamentária. Este é um traço característico do Estado social contemporâneo, para viabilizar o papel desse Estado. Portanto, as constituições sociais, algumas pelo menos, segundo reconhecimento ou expresso em alguns países, ou implícito, reconhecimento oriundo da Suprema Corte, ou do Tribunal Constitucional, esses países, essas constituições, estão marcadas pela observância ao princípio da reserva do possível. Pois bem, a doutrina apresenta algumas modalidades de constituições sociais. Vejamos, portanto, as principais modalidades de constituições sociais. A primeira modalidade de constituição social é a chamada Constituição Programática. Constituição Programática. É a Constituição que contém normas-tarefas, normas-fins, que prevêem diretrizes para que o poder público implemente programas sociais e econômicos. A segunda modalidade é denominada Constituição Dirigente. Constituição Dirigente. É a Constituição Social que também possui normas fins, normas tarefas, mas que impõe ao poder público a execução de determinados programas sociais e econômicos. Esta expressão Constituição Dirigente
foi desenhada por Canotilho para designar o modelo constitucional português de 1976, que influenciou a Constituição brasileira de 1988. Na realidade, se pegarem alguns autores brasileiros, perceberão que alguns utilizam as expressões Constituição programática e Constituição dirigente como expressões sinônimas. Então, por que eu diferenciei? Porque o pai da matéria, Canotilho, diferencia. Na realidade, a Constituição programática, ela contém diretrizes para a implementação de programas sociais e econômicos. E a Constituição dirigente, ela vai além. Ela estabelece uma imposição já especificando determinados programas sociais e econômicos. A Constituição brasileira de 88, ela contém aspectos de Constituição programática e aspectos de Constituição dirigente. É sempre interessante lembrar que Canotilho, em Portugal, reviu sua posição anterior, que defendia a Constituição dirigente, e hoje Canotilho já entende que as constituições sociais devem ser mais programáticas e menos dirigentes. Terceira modalidade de Constituição Social, Constituição Balanço. Constituição Balanço. Esta é uma modalidade que hoje tem mais importância para concurso público do que prática. Esta expressão Constituição Balanço foi edificada por constitucionalistas soviéticos para designar o modelo constitucional daquele Estado, que funcionava da seguinte maneira: o Estado tinha um fim último, alcançar o socialismo pleno. Só que este fim último só seria atingido por etapas. E cada etapa vencida, cada etapa superada na busca deste fim último do Estado, mereceria uma nova Constituição. Uma nova Constituição que representasse um balanço das conquistas obtidas até o momento, que representasse a consagração da etapa superada e que desse um passo adiante rumo ao fim último do Estado. Assim, esta foi a característica das constituições soviéticas das décadas de 20, 30 e 70. Daí a expressão Constituição Balanço. Uma quarta modalidade de Constituição Social que merece referência, até porque já apareceu em concurso público, é a Constituição Cultural. Constituição Cultural. Mais uma expressão empregada por Canotilho para designar as constituições sociais que não se atêm à disciplina da ordem econômica, mas que contém também uma disciplina e até incisiva da educação, cultura e desporto, como a Constituição brasileira. Na realidade, Canotilho quis enfatizar que as constituições sociais não são meras constituições econômicas. Muitas delas enfatizam, inclusive, o aspecto cultural, como a brasileira, que tem um dos maiores dispositivos constitucionais no mundo, que trata de educação. Portanto, essas as modalidades de Constituição Social. Então, vimos aqui o conceito ou os conceitos de Constituição de acordo com a evolução histórica do Estado liberal para o Estado social e, portanto, de Constituição liberal para Constituição social. Na sequência, passamos a tratar dos elementos da Constituição.
É uma matéria que a doutrina brasileira pouco se dedica a ela. Tanto que, em concurso público, não há muita dificuldade, porque, a exemplo do que faz a doutrina, a classificação dos elementos da Constituição mais seguida, mais difundida, mais conhecida e, portanto, a classificação usada pelos examinadores é a de José Afonso da Silva. E José Afonso da Silva divide os elementos da Constituição, tomando por base a Constituição brasileira, da seguinte maneira, nos seguintes grupos. Primeiro grupo de elementos, elementos orgânicos. São os que contêm as normas constitucionais sobre organização do Estado, organização do poder, as normas sobre sistema tributário, orçamento público, forças armadas e segurança pública. Na realidade, ele reúne neste grupo de elementos as normas que têm relação direta com a organização do Estado, no sentido amplo da expressão organização do Estado. Por isso ele inclui neste tópico sistema tributário. Na verdade, o Estado, para atingir o seu fim, o bem comum, e cumprir as metas que a Constituição a ele impõe, precisa desenvolver uma atividade financeira. E um dos mecanismos de composição de receita é a tributação. Por isso, está associada a tributação diretamente à organização do Estado. Reparem também que, de acordo com esta classificação, Forças Armadas e Segurança Pública foram inseridas neste grupo. Por quê? Exatamente porque são funções primárias dos Estados, desde os Estados mais rudimentares, desde as sociedades políticas primitivas, as funções militar e policial. Daí a relação direta do dos temas Forças Armadas e Segurança Pública com organização do Estado. Por isso, sua inserção no grupo dos elementos orgânicos. Então, este é o primeiro grupo de elementos da Constituição. O segundo grupo de elementos da Constituição, elementos limitativos. Elementos limitativos são as normas que tratam dos direitos fundamentais, exceto as que tratam dos direitos sociais. Correspondem, portanto, de acordo com a nossa Constituição, com a classificação da nossa Constituição, correspondem, portanto, às normas constitucionais sobre direitos individuais e coletivos, direitos à nacionalidade, direitos políticos e atuação partidária. Na realidade, o título 2 da Constituição brasileira classifica quais são os direitos fundamentais nos seus capítulos. Nós apenas excepcionamos os direitos sociais, seguindo, evidentemente, a classificação de José Afonso da Silva. Portanto, as normas sobre direitos fundamentais estão inseridas no grupo dos elementos limitativos, exceto as dos direitos sociais, que são direitos fundamentais, mas não integram o grupo dos elementos limitativos. Por quê? Porque os elementos limitativos têm até esse nome, porque congregam normas que impõem ao Estado uma restrição à sua atuação, exatamente em nome do fortalecimento dos direitos fundamentais. Reparem que é traço característico das normas dos direitos fundamentais, exceto os sociais, estabelecerem limitações à atuação estatal, evitando a ingerência estatal excessiva nessa área. Reparem no artigo 5º, isto é visível em vários momentos. Ali a Constituição prevê, por exemplo, a liberdade de reunião, independentemente de autorização estatal.
A liberdade de associação, independentemente de autorização estatal. Está aí, claro, que a Constituição impõe restrição à atuação do Estado. O mesmo pode ser encontrado nos dispositivos que tratam dos direitos à nacionalidade, direitos políticos e atuação partidária. Já no campo dos direitos sociais, a preocupação constitucional é exatamente oposta. Não é em limitar a atuação do Estado, mas em estimular a atuação do Estado, para que ele preste serviços nessas áreas. Por isso é que os direitos sociais, embora fundamentais, não foram incluídos neste segundo grupo dos elementos limitativos. Terceiro grupo de elementos da Constituição, elementos socio-ideológicos. Elementos socio-ideológicos. São aqueles que retratam a influência ideológica doutrinária ou as influências ideológicas doutrinárias dos constituintes. Portanto, são as normas constitucionais sobre direitos sociais, ordem social, ordem econômica e sistema financeiro. De fato, se quiserem detectar quais as ideologias que influenciaram a Constituição brasileira, basta que se dirijam a esses tópicos, aos tópicos constitucionais que tratam dessas matérias. Então, se forem, por exemplo, ao artigo 170, que trata da ordem econômica, perceberão ali o tripé do liberalismo: propriedade privada, livre iniciativa e livre concorrência. Portanto, fica nítida a influência liberal. Entretanto, detecta-se também, no mesmo dispositivo, a previsão da função social da propriedade, a ideia de que a ordem econômica também visa o bem-estar social, a ideia do valor social do trabalho. Na verdade, portanto, temos aí uma inspiração social, então não é um liberalismo puro, tanto que José Afonso da Silva diz que o modelo econômico da nossa Constituição pode ser chamado de capitalismo social. Se forem um pouco adiante, nos artigos 184 a 186 da Constituição, que trata da função social da propriedade rural e especificamente da reforma agrária, perceberão também normas de inspiração socialista. Daí, as várias ideologias que influenciaram a Constituição brasileira podem ser encontradas nesses tópicos. Por isso, elementos socio-ideológicos. O quarto grupo de elementos da Constituição. O quarto grupo de elementos da Constituição é denominado de elementos de estabilização constitucional. Elementos de estabilização constitucional. Tem por objetivo assegurar a estabilidade da própria Constituição, assegurar ou solucionar os conflitos constitucionais, garantir a defesa das instituições democráticas e do Estado democrático. Portanto, congregam as normas sobre reforma constitucional, afinal, é a rigidez constitucional que dá à Constituição estabilidade. E a rigidez constitucional é extraída do mecanismo de reforma. Então, as normas que tratam de reforma constitucional entram neste grupo de elementos. Então, as normas sobre reforma constitucional, as normas sobre jurisdição constitucional, especialmente sobre controle de constitucionalidade, e com toda a sua amplitude, e a Constituição de 88 tratou de forma contundente da matéria, e também as normas constitucionais sobre intervenção federal, intervenção estadual, estado de defesa e estado de sítio. Então, são essas as normas que compõem o
quarto grupo de elementos, o que se chama de elementos de estabilização constitucional. E, por fim, o quinto grupo de elementos da Constituição, quinto e último, são os elementos formais de aplicabilidade. São as normas que visam a favorecer a interpretação e a efetiva aplicação das normas constitucionais, da própria Constituição. São exemplos de elementos formais de aplicabilidade as disposições transitórias, o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, famoso dispositivo, segundo o qual as normas constitucionais sobre direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, e ainda o preâmbulo da Constituição. O preâmbulo. Em relação ao preâmbulo, o STF já se pronunciou a respeito e entendeu que o preâmbulo da Constituição brasileira não tem força normativa. Na realidade, o preâmbulo da Constituição brasileira, ele serve como elemento interpretativo, mas não tem força normativa. Apenas retrata os sentimentos que inspiraram os constituintes. Por isso é que ele serve para colaborar com a interpretação constitucional. Mas não tem força normativa. Não serve, por exemplo, de parâmetro para controle de constitucionalidade. Assim, não é possível propor uma ação questionando a inconstitucionalidade de uma lei em face do preâmbulo da Constituição Federal. O Supremo reconheceu esta posição numa ação que discutia uma Constituição estadual cujo preâmbulo não havia contemplado o termo Deus, a referência a Deus. E foi alegada, então, violação ao preâmbulo da Constituição Federal, que prevê, que faz referência a Deus. O Supremo, neste julgado, não entrou na questão relativa ao Estado laico, simplesmente mencionou como motivação o fato de que o preâmbulo não tem força normativa. Portanto, o quinto grupo de elementos que encerra o tema. Assim, obrigado e até a próxima.